Olha, o Correio Verdade, nós aqui no Correio Verdade, fomos buscar as respostas. David Martins está ao vivo agora para conversar com um especialista em trânsito para ver se a gente consegue entender toda essa situação. Boa tarde, meu irmão. Seja bem-vindo, David. Paulo Neto, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu estou aqui na CEMOB, a Secretaria de Mobilidade Urbana de João Pessoa, para falar sobre o assunto. A orientação, ela acontece. As campanhas de educação são realizadas, inclusive tem um em andamento que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. E eu, Paulo Neto, pessoalmente estive em muitos desses locais que você acabou de apresentar aí junto com a Glaucia, que já vem desde o começo do programa falando. E nesses locais a gente não percebeu problemas mecânicos no veículo, não percebeu problemas na estrutura da via e o que parece que em todos esses casos aí a falha foi humana. Estou aqui ao lado da Gilmara Branquinho, que é chefe da divisão de educação de trânsito aqui da CEMOB. Obrigado pela participação, Gilmara, boa tarde. Está faltando o quê? Consciência do motorista, é isso? Boa tarde. Nós, infelizmente, estamos vendo, nesses últimos dias, realmente um número bem maior, de acidentes, mas lembrando o que você falou, o que a Glaucia também já tinha falado, sobre a importância da prevenção. E a prevenção, ela é feita, pelo menos posso falar, pela CEMOB, através das nossas campanhas educativas, onde nós estamos em escolas, em empresas, nas ruas, em igrejas, em hospitais. Porém, tem uma palavrinha que ela precisa ser dita, que é o exemplo. Então, se a gente está nas escolas falando para aqueles pequenininhos, para aquelas crianças, mas ao chegar em casa, aquele pai ou responsável, ele dá um exemplo para aquela criança totalmente diferente do que ele está aprendendo na escola, fica muito complicado para o nosso trabalho, já que a gente também pretende trabalhar com cidadania, mostrando o respeito, a gentileza, mas principalmente a empatia, que a gente precisa ter no trânsito. Ô Gilmar, e o condutor, aquele já formado, habilitado, que está dirigindo nas ruas, esse não tem mais conserto? Ou é possível ainda reverter essa história? Olha, eu como educadora, apesar de agente de trânsito, que fiscalizo também, mas como educadora de trânsito, eu vou te dizer que eu acredito sim na mudança de comportamento das pessoas. E é por isso que a gente trabalha tanto com campanhas educativas, Por exemplo, nesse mês, nós estamos trabalhando com a Ação Verão, fazendo abordagens com orientações, com informações às pessoas, mostrando para elas que é possível sim a gente fazer uma diferença no trânsito. Porque, inclusive, eu gostaria de falar sobre isso, que eu acho de extrema importância, que é as pessoas, elas costumam cobrar muito dos órgãos de trânsito, e também gostaria de dizer isso. Os órgãos de trânsito, eles fazem a sua parte. Posso responder pela CEMOB, que é o meu caso. Então, as ruas estão devidamente sinalizadas, a fiscalização tem acontecido e a educação está aí nas ruas, como eu te falei, nos shoppings, onde a gente encontra pessoas, nós estamos lá. Então, agora, a gente também precisa ter a nossa autorresponsabilidade. A partir do momento que você tirou a sua habilitação, tem a sua CNH, pega o seu veículo, o veículo ele não vai andar sozinho, ele não vai fazer essas loucuras sozinho, ele vai depender desse condutor. Então você como condutor, a partir do momento que pega o seu veículo com responsabilidade, aí você pode dizer sim, bom, eu faço a minha parte, eu faço tudo como deve ser feito, seguindo regras de trânsito, mas o órgão não sinalizou bem, ele não está fiscalizando ou não está fazendo essa prevenção, aí nós ficaríamos, eu particularmente até aceitaria essa sugestão ou esse puxão de orelhas. Mas no nosso caso, nós temos a certeza que estamos fazendo nossa parte. Mas você, cidadão, tem feito sua parte também? Ao dar um exemplo errado para uma criança, como por exemplo, vários e vários motociclistas andando por aí sem capacete, muitas vezes, é só uma carona, e coloca o passageiro lá e ele sem capacete. Quantas e quantas vezes nós abordamos um condutor de motocicleta de chinelos, e a gente sabe que isso pode sim prejudicar a sua dirigibilidade. Então, assim, são coisas que faz a diferença, sim, o conhecimento das regras, mas supõe-se que aquele que tem sua CNH, ele estudou. Ele tem o conhecimento, principalmente de regras básicas. Então, agora, vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Direção defensiva. A gente escuta muito falar, mas vê pouco. É isso que acontece realmente?
Pois é, né? Aquela placa que tem lá num cruzamento dizendo pare, né? A parada obrigatória, ela não diz reduza a velocidade e vá embora, né? Ela diz pare, a palavra é muito óbvia. Então você precisa parar, observar se naquele momento é adequado para você seguir em frente. Então a gente precisa perceber isso. As regras de trânsito, elas existem. Não é apenas uma regra, uma lei, uma obrigação para nada. São regras, são leis que existem para salvar vidas, para que a gente realmente possa salvar a nossa, ter cuidado com a nossa segurança e com os demais que estão no trânsito. Então, parar em cruzamentos, reduzir a velocidade, gente. Para que pressa se no fim do dia a gente quer voltar para casa, né? Então, já é provado que a maioria dos acidentes que acontecem mais graves vai ter a pressa envolvida, né? A velocidade alta. Então, observem isso. Não adianta a pressa, porque a gente não vai conseguir chegar num objetivo se não prestarmos atenção. E atenção, que é a palavra principal no trânsito, se não estivermos atentos no trânsito, acidentes assim, sejam mais leves, sejam mais graves ou a ponto desses gravíssimos, eles vão continuar acontecendo. Gilmara, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela entrevista. É isso, Paulo Neto. Eu volto com você, torcendo para que esses números mudem, que a gente tenha um trânsito mais tranquilo. Eu volto com você. A sua torcida é a minha torcida, David. Um abraço para você, um abraço para Gilmara. Muito obrigado pelas informações, pela disponibilidade de estar conversando com o nosso público telespectador. Mas, olha, eu não tenho muita esperança, não. Vou ser bem sincero para vocês, como eu procuro ser sempre, tá? Estava conversando agora com a minha equipe, enquanto a gente ouvia Gilmara falando, e fazia uma média dos números do Hospital de Trauma no atendimento a acidentes de trânsito, não é? Vítimas de acidente de trânsito nos últimos anos. Sei lá, talvez o que eu vou falar aqui é muito duro, mas eu acho que essa nossa geração de motoristas já está perdida. Nós precisamos agora é focar na educação de trânsito na base, sabe? Começar pela criança na sala de aula, para que quando o pai ou a mãe colocá-la no banco de trás, sentar na cadeirinha, ela eduque o pai e a mãe, dizer, papai, mas eu não posso ficar aqui sentada não, mesmo com cinto de segurança. Eu aprendi na escola que eu tenho que ficar na cadeirinha. E a cadeirinha não é só sentar na cadeirinha, tem que também amarrar, colocar o cinto, sabe? Quando alguém colocar uma criança em idade inapropriada no banco da frente, para ela dizer, pai, mãe, eu não posso sentar aqui, eu tenho que ir lá atrás, sabe? Começar lá de baixo. O Código Brasileiro de Trânsito precisa mudar para fazer com que as autoescolas sejam realmente escolas. Não é culpa das autoescolas, não. Elas fazem o que a lei determina. E o que é que a lei determina? Com que as autoescolas nos ensinem a passar na prova do Detran. Elas não ensinam a nós sermos motoristas, não. Isso é conversa fiada, isso é balela. Eu vou fazer 20 anos o ano que vem que tirei minha carta. E eu sei muito bem o que é isso. Ensina não. Sabe onde foi que eu aprendi a não andar na faixa da esquerda, que alguém estava me cortando, e eu sem saber o que fazer? Foi na prática. Eu deveria ter aprendido isso na autoescola. Vi uma pessoa me cortando, eu aqui na BR, a 70 km por hora, 60, na faixa da esquerda. E a pessoa querendo passar, querendo que eu fosse para a direita, para dar livre acesso a ele. E eu só aprendi isso na prática, entre outras coisas, e você também sabe do que eu estou falando. Sabe? Ainda tem tempo, Cristiano, para a gente mostrar os números? Ainda não... Rapidinho, para a gente digerir, sabe? Só para a gente digerir. Os atuais. Nós estamos, gente, no 12º dia do ano, o dia não terminou ainda, por isso que nós contamos apenas até ontem, tá? A média aí, 33 vítimas por dia, sendo atendidas só e somente só no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Enquanto a lei não mudar também para isso, esses números só vão aumentar. Eu torço para estar errado, mas não tenho essa esperança. Não vou mentir para você.